Olá, essa é a primeira aula de sistemas embarcados. Meu nome é Antônio Carlos Beck. Os slides são disponíveis no Moodle, em PDF. E essa é uma aula para motivá-los, espero, a continuar fazendo a cadeira. Então vamos falar um pouquinho de introdução do que são sistemas embarcados. Tem algumas definições, certo? Que nós, ao longo do tempo, a gente junta. E a primeira vem do famoso livro do Hennessy Patterson, que é de arquitetura de computadores avançados, que são computadores alojados em outros dispositivos onde a presença dos computadores não é imediatamente óbvia. Será que isso é realmente verdade? Será que o sistema embarcado de hoje ele realmente é ubíquo? A gente não sabe que existe? Não é imediatamente óbvia e talvez seja óbvia ou vagamente definido? Por Wolff, é qualquer dispositivo que inclui um computador programável, mas ele mesmo não destina-se a ser um computador de uso geral. Isso é verdade? Se nós pegarmos um smartphone ou um tablet, primeiro, ele pode ser considerado sistema embarcado e se ele pode ser considerado, ele não seria programável. Sistemas embarcados são sistemas de processamento de informação incorporados em produtos envolventes. Ora, esse aqui, ele é bem mais genérico, certo? E aqui tem uma definição muito antiga do Vahid, 2002, de um livro do Vahid, onde são dispositivos dedicados, como por exemplo um pager, e quem não sabe, isso aqui é o precursor do SMS. Quem não sabe o que é SMS é aquele serviço, famoso torpedo. Isso quem é mais velho só vai entender, provavelmente vocês não. Que é o precursor do WhatsApp. Então, basicamente o que ele queria dizer é que é um dispositivo que era feito para aquilo e ficava em loop infinito e só fazia aquilo. Mas essa outra parte aqui é muito interessante e continua sendo verdade até hoje. São sujeitos a fortes restrições de projeto, como, por exemplo, bateria, ou custo, ou vários outros. Este característica aqui, ela continua atual, ao contrário desta característica de ser um sistema, repetir um programa indefinidamente. E nós também temos, vamos falar bastante disso, que alguns sistemas embarcados são do tipo de sistema real, tempo real. E um sistema em tempo real ele precisa ter um deadline, e ele pode ser um deadline hard, real time, quando a perda de um deadline, quer dizer, eu tenho uma tarefa a ser cumprida dentro de um determinado período de tempo, ela não é cumprida, algum efeito catastrófico ocorre, e aí nós temos que definir o que é catastrófico. Então, um sistema de tempo real de um avião, ele é hard real time, provavelmente. E o soft real time é quando a perda de um deadline resulta, por exemplo, em uma degradação de performance. O Netflix é um sistema soft real time, porque ele tem de entregar uma quantidade de frames por segundo. Se ele não entrega, nós temos perda de frame, mas ninguém vai morrer por causa disso. A não ser que, sei lá, seja o final do Game of Thrones, que também não foi um bom exemplo, porque o final do Game of Thrones, vamos combinar, né? Tem uma outra definição interessante no livro do Patterson, e agora eu estou só tirando definições para vocês, para a gente discutir exatamente o que eu considero ser sistemas embarcados hoje e o que eu espero que vocês entendam também da cadeira, o que nós vamos ver na cadeira. Também tem a definição de dispositivos pessoais móveis, ou PMDs, que a gente acha no mesmo livro do Patterson e do Hennessy, para diferenciar um pouco smartphones, tablets do resto. Esse termo foi um termo que não pegou, gente. Assim, a gente não vê esse termo sendo utilizado corriqueiramente. Mas é um termo que existe e tá no livro. Dito isto, onde encontrar sistemas embarcados? Em vários lugares, por exemplo, no micro-ondas, ele tem um microcontrolador e os micro-ondas hoje estão cada vez mais bacanas, né? Tem micro-ondas com touchscreen, quer dizer, eu quero apertar o botão pipoca, ao invés de apertar um botão físico, eu vou lá no touchscreen, ele dá um barulhinho, ele toca uma musiquinha quando fica pronto. A mesma coisa para a máquina de lavar. Então, as máquinas de lavar hoje têm Bluetooth, pode se conectar a, ao Google Home ou Alexa, Google, lave minhas roupas, começa a lavar as roupas. Assim como as geladeiras, tem geladeira inteligente. Claro que
Isso é uma área de constante desenvolvimento. Então, por exemplo, uma geladeira mais inteligente me falaria, por exemplo, o que que falta de alimento para mim e colocaria automaticamente na minha lista de mercado. Ou melhor, já faria compra online, e só diria, Caco, faltam esses itens, posso comprar? Compra, mete bala e as compras já vêm automaticamente. Isso é um conceito de smart home e até de smart city que a gente vai discutir um pouco no decorrer do semestre. E em transportes, carros, por exemplo, tem vários microcontroladores que se comunicam entre si, às vezes não se comunicam entre si, para controlar diferentes partes, por exemplo, freio, controlar a estabilidade do carro. Nós temos a central, por exemplo, central multimídia, que ela é mais avançada, até eu diria que é mais parecida com um smartphone ou com um tablet do que com esses outros microcontroladores aqui, que são mais específicos. Da mesma maneira, sistemas encontrados em aeronaves também têm que respeitar milhares de normas de milhares de páginas, certo? Em eletrônicos, eu coloquei aqui eletrônicos muito velhos. Então isso aqui é um celular antigo, isso aqui é uma câmera digital antiga, isso aqui é um relógio. E acreditem, a gente costumava utilizar bastante, por exemplo, essas câmeras fotográficas digitais aqui. E celular a gente usava para jogar Snake e ligar de vez em quando. Então o foco da disciplina não é esse. Não é microcontroladores, eu sei que alguns de vocês têm até coceiras quando a gente fala de microcontroladores, mas o foco da disciplina não é esse, não é montar pecinhas, não que isso não tenha sua importância, tem bastante, é muito interessante saber como as coisas funcionam dentro, mas não é esse o foco da disciplina, certo? Então, o foco da disciplina é como que as coisas funcionam de uma maneira bottom-up, como eles são cada vez mais complexos, como eles estão agregando valor. Isso aqui eu não havia mostrado ainda, isso aqui é um MP3 player, né? O iPod, primeiro iPod, eles eram MP3 players, isso aqui é um celular da Nokia. Você conhece a Nokia? Pois é, esse é um exemplo de como uma empresa, ela perdendo o bonde da tecnologia, ela pode entrar para o ostracismo. Isso aqui é um DVD player, alguns inclusive eram compatíveis com DivX, e aqui é a famosa câmera digital que eu já mostrei para vocês. Uma grande vantagem, gente, ó, zoom ótico. Então, o que vem acontecendo em sistemas embarcados é convergência. E essa lâmina é muito antiga, tá? Essa lâmina é do tempo que eu fazia doutorado. E aí eu resolvi atualizá-la, exagerando um pouco, que, claro, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas é interessante porque todas as restrições não funcionais que a gente comentava 10 anos atrás, 15 anos atrás, de bateria, de processamento, e agora falam para mim, puxa vida, nós temos o meu celular hoje tem 6 GB, 8 GB de memória, que restrição é essa que tu está falando? Beleza. Esse cara aqui, a primeira versão, tinha um hardware muito parecido com o primeiro iPhone, lá de 2007, 2008, quase 15 anos atrás. Então, à medida que os dispositivos eles vão diminuindo, à medida que os dispositivos vão se popularizando, nós sempre temos que diminuir custos e a tendência é a gente começar a distribuir o processamento, certo? Algumas coisas nós vamos fazer na nuvem, outras coisas nós vamos fazer na borda, Edge Computing, chamado de Edge Computing. E isso aqui é uma nova tendência, não tão nova assim, de wearables, quer dizer, são os vestíveis, são sistemas que eles, de alguma maneira, estão com vocês e estão acompanhando vocês e talvez até recuperando um pouco daquela definição mais antiga de mercados que às vezes são até imperceptíveis. Mas qual é a definição de embarcados que eu uso hoje e que não é encontrada em nenhum livro? A primeira é de plataforma heterogênea. E até essa definição está ficando um pouco mais relaxada no sentido de que mais flexível, maleável. Porque hoje, inclusive, alguns PCs são heterogêneos. O que seria um PC heterogêneo? Tem uma CPU e uma GPU. Mas eu ainda diria que sistemas embarcados são mais heterogêneos. O que é heterogeneidade, gente? É, por exemplo, a gente ter um processador
de propósito geral e ter um decodificador de vídeo e ter um módulo de criptografia e ter um compressor de imagens quando a gente tira uma foto específico. Por que a gente precisa disso para embarcados? Basicamente, a gente precisa disso para embarcados porque a gente tem severas restrições de energia. Se nós pegássemos, por exemplo, um processador de propósito geral e colocássemos para compactar, comprimir aquele nosso vídeo de 4K que o nosso celular pode fazer hoje, a bateria duraria 10 vezes menos. Então notem que em algumas aplicações, e isso é uma característica de embarcado, apesar dele ser de propósito geral, também ser programável, nós temos aplicações específicas que nós podemos falar que ele faz vídeo, imagem, segurança. Hoje, redes neurais, inteligência artificial. Então, algumas dessas aplicações que são muito utilizadas, elas demandam itens específicos de hardware para executá-las. Por quê? Por causa de restrição de energia, de potência, para não sobreaquecer. E notem que geralmente o custo, não é que o custo diminua. Por quê? Porque as empresas elas têm, de alguma maneira, desenvolver esses chips específicos para isso aí. Então, por causa dessas restrições, para aumentar o desempenho com baixo consumo de energia, eu tenho uma plataforma muito mais heterogênea do que uma plataforma que a gente acha hoje no nosso PC, que basicamente é CPU mais GPU, certo? Então a GPU ela migrou hoje, e eu diria então que sistemas embarcados têm plataformas ainda mais heterogêneas, o que também torna o ambiente de programação muito mais heterogêneo. Isso é interessante porque, professor, quem é que decide quem é que vai para o vídeo, para o tipo de imagem, ou para o DSP, que é um processador específico para processamento digital de sinais, processamento digital de sinais? Quem é que decide? São vocês. Não, professor, eu vou esperar alguém fazer um negócio, um método automático para fazer uma coisa, esse é um termo que a gente usa muito, é hardware software co-design. Vem de colaborativo, projeto colaborativo. Eu vou esperar alguém que faça automático. Vocês podem ficar esperando sentados, porque é um tema de pesquisa muito antigo e até hoje não há uma solução que seja satisfatória. Dito isso, e continuando a minha discussão, em sistemas embarcados, requisitos não funcionais são mais importantes. Requisitos não funcionais. O que é um requisito não funcional, gente? Potência, energia, área, custo. Tudo isto é mais importante do que em sistemas de propósito geral. Não que o consumo de energia não seja importante em sistema de propósito geral, ora, eu pago minha conta de luz e é cara. Então, quanto mais tempo meu PC ficar conectado na parede, mais ele vai gastar energia. Mas notem que o meu celular, eu tenho que ligar na parede de vez em quando. Ele não tem as condições de ficar ligado na parede sempre, senão não seria um dispositivo portátil. Então ele é alimentado por uma bateria. E quanto mais ele ficar no meu bolso e eu poder usá-lo sem recarregá-lo, isso é um problema recorrente de todos vocês, tenho certeza absoluta, melhor. Potência também. Potência, eu tenho um cooler em cima do meu processador que fica dissipando energia. No meu celular, no meu tablet, eu não posso queimar o meu colo. Área, custo também é importante, porque, por definição, os sistemas tendem a procurar ser mais baratos que um PC. Professor, mas o meu iPhone, tomara que você tenha um iPhone caro desse jeito, custou $1.000, né? Não é relativamente barato. Bom, isso é uma outra discussão que nós vamos entrar hoje, e também tem muito a ver com se posicionar no mercado, mas, a princípio, se nós compararmos sistemas embarcados com um propósito geral, os servidores, os sistemas embarcados, eles tendem a ser mais baratos, então sim, custo é uma restrição não funcional mais importante. Vamos falar um pouquinho do mercado, e novamente isso aqui é mais para discussão para vocês, para eu tentar convencê-los de como os sistemas embarcados são importantes e como muitos de vocês eventualmente vão trabalhar com isso depois de se formar. Isso aqui é só uma lâmina mostrando a importância de quem vende mais, como a Samsung e como a Qualcomm, que produzem chips para sistemas embarcados, estão
lá em cima, outras que produzem, a Texas Instruments, a Broadcom, a própria ST, a MediaTek, a Freescale, a NVIDIA também. A NVIDIA produz a ARM. Todas essas, vocês podem ver, estão muito bem no mercado de semicondutores, apesar de ser uma lâmina relativamente antiga. Mas esse cenário ele não mudou. Se ele mudou, foi um cenário que empurrou essas empresas para cima. Isso aqui é uma outra, é o mercado de smartphones com as grandes fabricantes. E eu só gostaria de mostrar aqui que vocês não acham mais aqui. Tá aqui a Nokia. Olha a Nokia. Olha só o que aconteceu com a Nokia. A Nokia é uma empresa finlandesa que era líder do mercado de celulares e desapareceu basicamente. Por quê, gente? Porque ela não observou o mercado, certo? Ela tentou, e quando ela observou o mercado, ela fez mudanças muito lentas no mercado. Isso aqui também é uma distribuição de celulares. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês verem. Eu sempre gosto de mostrar essa lâmina, porém, por causa da Nokia, de como ela foi absorvida. E outra coisa muito importante, e hoje isso está ficando cada vez mais importante também, é a participação do mercado chinês na produção. Hoje, com Xiaomi e com o Hyundai, principalmente Hyundai, que foi inclusive banido dos Estados Unidos para venda. Esse aqui é o mercado de tablet, também é curiosidade, está nos PDFs, se vocês quiserem ver depois, quem que vende mais. A Apple, ela era uma líder muito maior quando surgiu no mercado. O que aconteceu? As empresas correm, gente. As empresas correm. Não que a Apple tenha diminuído muito o número de vendas, mas é que o mercado expandiu e as empresas entram depois. Uma das grandes vantagens da Apple, por isso que ela cobra tão caro, é que ela foi uma das promissoras do mercado. Quando tu é promissora no mercado, tu manda no mercado, tu dita as regras. Essa lâmina, porém, é muito interessante. Ela fala da quantidade de usuários que tem no mundo, e isso aqui em 2011, olha como é antigo, com a população de mais ou menos, um pouco menos 7 bilhões, com usuários de smartphone e tablets, e vocês veem que isso aqui era bem menor que de PCs, certo? Olha só. Mas já no quarto triênio de 2010, mais smartphones foram vendidos do que PCs. O que aconteceu? Isso aqui eventualmente passou o número de PCs vendidos. Gente, mais smartphones foram vendidos que PCs. Mais smartphones e tablets foram vendidos que PCs. Se vocês fossem desenvolver uma aplicação hoje, vocês desenvolveriam para qual plataforma? Certo? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. É muito provável que muitos de vocês já trabalhem com isso e ainda um número maior vá trabalhar no futuro. Então, isso aqui é uma lâmina de 2018, já mostrando o que ele está mostrando aqui. Onde é que está aqui? Ó, bem pequenininho, mobile, desktop, tablet. Então, vocês podem notar que a soma do mobile e tablet passa de desktop. A contagem. Até porque é o seguinte, né, gente? O PC ele tem uma vida útil bem maior do que smartphones ou tablets. É só vocês pensarem quando que, ou as pessoas que você conhece que têm PC e têm smartphones, é bem provável que elas troquem de smartphone mais rápido. PC, porque ele estraga mais rápido. Ele, aqui no Brasil, às vezes a gente perde, ele é roubado, ou até às vezes até um sonho de consumo maior nosso trocar de smartphone. Eu diria que a vontade de trocar smartphone é maior do que trocar um PC, a não ser que seja para atualizar aquela GPU que a gente queira, né? Eu quero atualizar uma GPU porque eu quero jogar melhor, enfim. De qualquer maneira, o smartphone ele gira mais do que o PC. Então, essa aqui é uma previsão para 2020, 2021. Já estamos em 2020 de números de desktops, de laptops, de tablets. Isso aqui é só uma comparação entre desktop, laptop, notebook e desktop, tablet. Uma coisa que você pode notar é que vem diminuindo, mas proporcionalmente o tablet vai aumentando. Por quê? Porque, novamente, o smartphone ele vem tomando muito desse espaço.
por exemplo, hoje eu consigo acessar um banco, um aplicativo de banco. O aplicativo de banco talvez seja até mais confortável de acessar do que a página do banco na internet. Tenha mais funcionalidades. Isso aqui é o faturamento da Apple. Eu gostaria de mostrar aqui 2018, primeiro quarto de 2018, que o faturamento de umas empresas que seguidas estão no ranking de primeiro lugar que mais faturam no mundo é basicamente de iPhone e de iPad. Então, a maior empresa de tecnologia. Agora, há pouco a Amazon passou, mas fica nessa briga. Então, vamos lá. Uma das 3 maiores empresas de tecnologia que está sempre no topo, que produz sistemas embarcados, vem grande parte do seu faturamento, mas grande parte é do iPhone e do iPad. O iPhone é o maior, depois vem Mac, depois vem serviços, e esses serviços são diretamente relacionados com a venda, basicamente, de iPhone e iMac, como, por exemplo, pedaços, shares que ela fica a cada venda de um app pela Apple Store. Então, aqui, o Wikipedia não é uma fonte muito confiável, mas aqui dá para acreditar, ver as maiores empresas por lucro, por exemplo, e por renda e perdas. Vocês vão ver que a Apple está sempre muito bem nesses rankings, principalmente nos rankings de ganho líquido, de valor líquido, aquela grana que entra no bolso. Quer dizer que a Apple, porque ela agrega muito valor ao produto dela, ela precisa geralmente tirar menos dinheiro que as outras empresas para ter lucros maiores. Ao contrário da Amazon, por exemplo. A Amazon, o modelo de negócio delas é gerar muito dinheiro, ela faz muita venda e tem um percentual muito pequeno de cada venda. Mas como ela faz muita venda, ela tem um lucro enorme. Mas mesmo assim, notem que é um modelo de negócio diferente da Apple, porque a Apple agrega muito mais valor do que talvez qualquer outra empresa do mundo hoje. Isso aqui foi um texto que saiu de uma ação que a Apple fez contra a Samsung. É um texto que vocês podem ler depois, mas o mais importante é que os documentos revelaram que as margens da Apple do iPhone, ela é quase o dobro, geralmente o dobro, maior do que da iPad. Mas mesmo assim, as margens do iPad são muito maiores que qualquer outra companhia de hardware pode fazer, que era entre 23% e 32%, gente. Certo? E o iPhone era entre 49% e 58%. Gente, é muita coisa. É dizer que a Apple ganha metade do dinheiro de quando chega lá no consumidor final. É muita coisa. Isso não existe no mercado atualmente hoje. Estima-se que seja de 8%, 10%. Essa é a média. Se vai perguntar para qualquer empresário, 8%, 10% do meu produto que eu ganho. Então, para ganhar 10 mil, tem que gerar 100. A Apple não. Por quê? Porque a Apple ela agrega muito valor ao seu produto. E é por isso a minha insistência de dizer, óbvio que é importante saber como as coisas funcionam dentro, como você monta um microcontrolador. É claro que é importante, vocês estão numa universidade. Mas é muito importante também vocês saberem que o valor do produto de vocês, ele vem da distinção que ele tem em relação ao mercado. Notem que a Samsung também não está muito atrás. Isso aqui é só uma lâmina que vocês podem ler com calma depois, para ver que ela também tem uma margem de lucro enorme, ela tem um lucro muito grande. Lembrando que a Samsung e a LG são empresas sul-coreanas. E a Coreia do Sul, nesses últimos anos, ela teve um boom muito grande em relação à tecnologia. Tá? Então, Samsung, que talvez hoje seja a principal concorrente, talvez não, com certeza, apesar das empresas chinesas, né? A empresa não chinesa principal concorrente da Apple hoje é a Samsung. Com certeza, nós temos a LG, que é um grande player no mercado também. Ambas são sul-coreanas. Vamos falar um pouco de plataformas agora. Todos os sistemas embarcados modernos, quando eu falo modernos, tablets, smartphones, eles são baseados em plataformas. Plataformas. Por que eles são baseados em plataformas? Quando tu tem uma plataforma e tu consegue de alguma maneira variá-la, mas mantendo algumas coisas centrais, o que acontece? Ela fica mais fácil de ser programada, ela mantém compatibilidade, ela reduz custos.
E geralmente essas plataformas são baseadas em famílias de processadores. No caso dos sistemas embarcados mais robustos, mais complexos, na família ARM. Não temos x86 em sistemas embarcados, certo? Não temos x86 em sistemas embarcados. A ARM é a líder disparada. A gente até encontra Intel em alguns smartphones, mas é bastante raro. E, novamente, falando em plataformas com valor agregado, certo? Geralmente, quando nós temos lá um micro-ondas mais comum, com o botão da pipoca, o controlador de potência, aquilo geralmente é um microcontrolador, certo? Então, nós vamos focar nessa cadeira em sistemas embarcados mais complexos, novamente, que agregam valor ao produto, e por isso que nós vamos falar bastante dessas plataformas. Então, basicamente assim, ó, se a gente fala de embarcados, GPP e GPU, GPP vem de General Purpose Processor, quer dizer, o nosso processador comum, quais são as diferenças? O processador de propósito geral, ele é um carro de Fórmula 1. Ele consome muito combustível, ele consome muita energia, mas ele é desenvolvido para ir na maior velocidade possível. Ele tem um alto desempenho. A nossa GPU, ela é feita de vários processadorzinhos pequenos, bem baratos, certo? E ela é feita para pegar todos esses processadorzinhos aqui e andarem ao mesmo tempo. Se eu não tiver motorista para colocar dentro de cada carro, isto é, se eu não tiver um tipo determinado de paralelismo dentro da GPU, eu não vou conseguir movê-los de forma eficiente. Em outras palavras, se eu tiver apenas um, dois ou três motoristas, ela não vai ser tão rápido quanto o meu carro de corrida. E finalmente nós temos os processadores embarcados, que é um processador que tem custo reduzido. Tudo bem que isso aqui é um Smart, não é exatamente um bom exemplo no Brasil, mas é um processador com custo reduzido, pequeno, cabe uma pessoa apenas, duas na verdade, cabem duas pessoas, mas que vai te levar de um lugar para o outro uma velocidade satisfatória, não a maior velocidade possível, mas na velocidade suficiente para te deixar no horário com o mínimo consumo de combustível possível. Então essa é a analogia entre processadores e carros. Então vou mostrar para vocês um exemplo genérico. Olhem para essa figura, o que essa figura parece para vocês. Né? Deem uma olhadinha, isso aqui já é uma figura antiga. Então isso aqui é um iPhone. É um iPhone. Como assim um iPhone? É um processador genérico, um exemplo genérico, porque dentro do iPhone nós temos basicamente a mesma plataforma que a gente encontra num iPhone. Na verdade, nós temos a mesma plataforma num S20 da Samsung. A plataforma é a mesma do iPhone. Puxa, professor, então está falando que basicamente eu posso instalar teoricamente eu poderia instalar um Android num iPhone, sim. Eu não sei se esse projeto existe hoje ainda, mas ele chegou a existir o iDroid. Não sei para que servia, mas eu acho que pelo esporte. Mas teoricamente sim, porque as plataformas são parecidas. Gente, assim como as plataformas do Xbox e do PlayStation são x86, são parecidas com o computador. O que diferencia? Então, olha só. Isso aqui é um iPhone 3G por dentro, é um telefone antigo já. Mas eu gosto de mostrar porque ele ilustra bem. Eu tenho um processador da Samsung, fabricado pela Samsung. Eu tenho coisas da Infineon. Eu tenho coisas da NXP, que é uma spin-off da Philips. Eu tenho mais coisas da Infineon. Eu tenho o áudio codec da Wolfson. Eu tenho o touchscreen controller da Broadcom. Então notem o que a Apple fez aqui, certo? A verdade é que hoje até a Apple ela arquiteta, ela faz a própria organização dos seus processadores ARM e manda para fabricar, certo? Então isso mudou um pouco, mas a ideia toda aqui é que, olha só, é uma plaquinha que foram coladas várias coisas que não é da Apple, certo? Então o iPhone 4 basicamente é a mesma coisa. Então o que vem acontecendo é que a plaquinha vem diminuindo por razões óbvias, né? A tecnologia melhora, a placa vem diminuindo. Notem inclusive que atualmente
a bateria dura mais, não é porque a bateria melhorou, é porque agora temos mais espaço para bateria. Os smartphones são feitos com telas maiores, não é porque não é só apenas porque a usabilidade do usuário melhora, ou porque o usuário quer uma tela maior, não, é porque tem mais espaço para bateria. Certo? Então, isso aqui é só para ilustrar isso aqui. Procurem pelo erro de projeto que teve no iPhone 4 das antenas e como que eles resolveram. A gente pode conversar sobre isso na nosso encontro semanal. Mas é um erro de projeto, acontece inclusive nas maiores empresas do mundo. Então aqui é o iPhone 4, basicamente a mesma ideia anterior. Nós temos vários chipzinhos, quer dizer, tem uma plataforma apenas, que é um processador de propósito geral e com várias coisas ao redor. Isso aqui é do site iFixit, certo? Quem tiver curiosidade para ver. Então, novamente, isso aqui são só desenhos. Isso aqui é um tablet da Sony, que mesmo com a tela maior, basicamente é a mesma plataforma. Eu posso dizer isso para um tablet da Samsung, eu posso dizer isso para o celular da Samsung, mesma coisa, gente, ó. Com processador, com coisas ao redor, com processador baseado em ARM, com coisas ao redor. E aqui são as plaquinhas todas que tem na Samsung, como eu falei, novamente, ó, nós havíamos comentado da Qualcomm, olha como a Qualcomm produz bastante coisa também. E isso aqui não faço em casa, esse aqui é o processador por dentro. Então o que vem acontecendo atualmente é que isso aqui está cada vez menor e temos mais espaço para bateria. Isso aqui é só uma tabela que é relativamente antiga, mas que mostra o que eu havia falado. Todas as CPUs do iPhone, do Motorola, LG, Samsung, continuam assim. Elas são implementações do processador ARM, são todas ARM. Como professor, mas não está escrito aqui, não. Isso aqui é uma implementação da Qualcomm de um ARM. Então todos são compatíveis, lembrando de organização de computadores, são todos compatíveis com a mesma arquitetura, apesar de ter organizações diferentes. São todos MIPS monociclo, multiciclo e pipeline. Então, são organizações diferentes que executam MIPS, são o mesmo bubble sort. E aqui é a mesma coisa, gente. Então, notem que, inclusive, aqui tem a GPU parecida, que é uma GPU um pouco diferente, e todos têm chips que fazem controlador de memória, controlador de touchscreen, controlador de áudio, e que faz compressão e descompressão de imagens, tudo isso envolve plataforma. Claro que os processadores podem ser diferentes, claro que de repente, o chip responsável por fazer a compressão de imagem diferente em outro, mas a plataforma, a estrutura básica, ela é a mesma, rodeada por uma coisa em comum, que é um processador da família ARM. Então, olha só, desde o lançamento da Apple, o que definiu todo o sucesso? Então, vocês sabem a história do Steve Jobs. Steve Jobs, eventualmente, uma época ele foi convidado a sair da Apple, e ele ajudou a criar a Pixar, que foi comprado pela Disney, porque a Pixar basicamente estava fazendo mais sucesso que a Disney no mercado de animações, revolucionou as animações. Depois ele voltou para a Apple, e esse aqui foi o primeiro, foi o renascimento da Apple foi com esse Mac aqui. Depois teve o iPod, depois teve o iPhone, depois teve o iPad, e para a Apple chegar onde está hoje, certo? Mas ela começou com computadores. Mas a grande pergunta é o que define o sucesso? A interface, o modelo multitouch que já existia, mas foi a Apple que usou, e o modelo iTunes, todos que a gente vai falar, e obviamente a marca é muito importante. E tudo isso, gente, é baseado em software, porque a plataforma é a mesma. Então, o que diferencia hoje a Apple? Claro que, notem, é que nem produzir um produto qualquer. Quanto mais caro o produto, geralmente maior qualidade é o material no qual o produto é feito, dos quais o produto é montado. Então, claro que isso influencia também, mas o que diferencia a Apple de todos os outros é o software, é o modelo, é a interface. Eu sempre falo que a Apple conseguiu fazer uma coisa muito difícil com aquele botão único, quando o iPhone foi lançado, de tu clicar o botão e ir para a tela inicial. Qualquer pessoa que não tem experiência alguma com um computador consegue utilizar.
certo? Qualquer pessoa, porque é muito intuitivo. Tu aperta um botão e vai para a tela inicial, e depois tu tem ícones, e é intuitivo tu passar a página aí de um lado para o outro, para qualquer pessoa. Então, esse é um grande mérito da Apple, e tem também o modelo iTunes, que a gente vai discutir mais tarde. Então, novamente, isso aqui só corrobora o que eu falei antes, que hardware vem se tornando commodity, vem se tornando matéria bruta, no qual o valor agregado está no software. Nós vamos estudar tudo isso durante essa cadeira, a gente vai fazer uma abordagem bottom-up. A gente vai começar do hardware e a gente vai subindo para o software. Falando nele, o software. Então, isso aqui são algumas figuras bacanas, que é mais curiosidade também, afinal, isso aqui é uma aula introdutória, que mostra o tamanho do código em sistemas embarcados no decorrer do ano, que aumenta 10 vezes a cada 6, 7 anos. Eu acredito que isso é um dado antigo, deve aumentar muito mais hoje. Isso aqui é quantas linhas para fazer algumas dessas tecnologias populares. Isso aqui não tem a ver apenas com embarcados, né, em geral. Então, por exemplo, o Firefox é quase 10 milhões de linhas, o Android é 12 milhões, lembrando que o Android basicamente é uma versão do Linux. Aqui é o Windows 7, aqui é o Facebook. Notem a comparação do Windows 7 com o Android, certo? O Facebook aqui é a comparação do Facebook com todas as linhas de código que envolvem o serviço da Google, que é uma coisa absurda. E quanto mais a gente vai para a nuvem, maior a quantidade de linhas de código que existem na nuvem, que é uma coisa muito interessante também. Aqui tem alguns dados que falam que, por exemplo, 62% do orçamento de pesquisa e desenvolvimento é gasto em software, que 24% dos projetos são cancelados por causa de deslizes fatais na agenda. Então, eu falei primeiro aqui, agora eu falo aqui. 54% dos projetos de software são acabados depois do previsto inicialmente, e vários outros dados. E muitos desses dados fazem com que o produto nem seja lançado. Quem faz estágio está me assistindo sabe o quão verdade que é isso, sabe que às vezes a versão é meio capada, digamos assim, do software para ser lançada, ela é cortada. Então, isso é muito normal acontecer. Isso aqui é um exemplo de sistemas operacionais para sistemas embarcados, é uma lâmina relativamente antiga, mas eu gosto de deixá-la porque aqui mostra como algumas coisas estão muito fora da nossa realidade. O Wind River, isso aqui foi comprado pela Intel, por exemplo, é uma coisa bem comum para usada em aeronaves. Então, quem trabalha, por exemplo, nisso pode ter tido contato com o Wind River. O FreeRTOS hoje já está subindo aqui no ranking. Depois a gente vai. Tem um conjunto de lâminas que eu posso deixar disponível para vocês que é mais atualizado que esse, que tem esses mesmos gráficos. Mas o FreeRTOS, por exemplo, é um sistema operacional livre que permite customizações. E a gente vai falar de sistemas operacionais também. Na verdade, o FreeRTOS é um sistema operacional baseado em componentes, tem muito disso. A gente gera um sistema operacional, a gente tem vários componentes disponíveis, a gente escolhe o que a gente quer colocar e faz a geração do sistema operacional para ele executar na plataforma. Às vezes a gente não consegue nem fazer a carga dinâmica de processos. Os processos já estão pré-definidos lá, alocados à memória, certo? Então, depende muito do modelo. O que eu quero mostrar para vocês e discutir aqui, nós vamos falar mais disso, é que sistemas operacionais é muito mais do que aquilo que a gente vê e que está acostumado, no sentido de ter algumas variações que às vezes a gente vai ter contato. O objetivo da cadeira também, em tentar abordar muitas coisas diferentes, é fazer uma coisa mais de abrangência do que profundidade. Esse objetivo é uma questão, novamente, de escolha de espaço de projeto. E eu prefiro que vocês tenham alguma noção de várias coisas do que noções muito, muito profundas, senão não iria caber tudo numa cadeira só. Então aqui é só um gráfico mostrando como o Android ele tomou conta. Olha o Symbian, ó. Olha o Symbian, o que aconteceu? O Symbian era utilizado na Nokia e morreu junto com a Nokia. Certo? Aqui é o iOS, porque esses picos é quando é lançado um iPhone novo, tem um pico de venda, depois cai. Quando começa a chegar muito perto de ser lançado um iPhone novo, as pessoas esperam um pouco e compram um iPhone novo, certo? E obviamente o Android está subindo. Existe uma preocupação das empresas, e agora a Samsung parece ter dado um pouco de pausa nisso, mas a Samsung, por exemplo, teve algumas iniciativas há algum tempo atrás de fazer outros sistemas operacionais para não ficar muito dependente do Android. A gente vai ver que o Android é feito a partir de uma aliança, mas politicamente falando, o Google tem muito poder em cima disso aí, certo?
Então a Samsung tentou um pouco sair disso e aparentemente não conseguiu, até porque o flagship dela, o S20 e todos os celulares relativamente caros, todos têm Android. Aqui é a indústria de jogos, são vários videogames, como podem ver. E é interessante que o número total de videogames caiu, aqui até deu uma subida de novo, mas assim, qual é a razão disso aqui? A razão disso aqui é que a gente tinha uma boa quantidade de videogames portáteis. Aqui é um exemplo do Xbox One e do Sony PlayStation Portable. Tá? Então, olhem, perdão, aqui é Nintendo DS, era isso que eu queria mostrar. Não é o Xbox One, essa cor aqui é o Nintendo DS e o PlayStation Portable. Eles correspondiam em 2008 a 44% de todas as vendas de videogames. Então vocês podem ver que diminuiu bastante. Agora a gente tem o Switch da Nintendo, que havia sido lançado e tem uma parcela significativa do mercado, mas um dos responsáveis por essa queda é a diminuição da venda Vocês podem notar que há uma diminuição da venda também de Nintendo DS e de PlayStation Portable. Por quê? Porque perdeu um pouco de sentido eu carregar um celular com uma tela grande e ter um videogame portable. Então notem que o smartphone, os tablets, eles inclusive influenciaram bastante na indústria de videogames, no sentido de que muita gente hoje, muita gente mesmo usa smartphones para jogos. Inclusive é motivo que muita gente faz atualização de smartphone para poder conseguir jogar alguns joguinhos mais novos e como a gente quer trocar lá a GPU, trocar de videogame, certo? Então isso é muito interessante. E agora, isso aqui é 2017, né? Do PlayStation 4 e do Xbox One que está aqui. Agora a gente tem todo um novo lançamento, um novo conjunto de lançamento de videogames. Mas isso aqui é muito interessante mesmo, certo? Para vocês verem. E só por curiosidade, o Nintendo DS ele usava ARM, ok? Usava ARM aqui. Aqui também é uma figura antiga, mas às vezes é difícil achar esse tipo de dado, então eu gosto de deixar. E aqui mostrava uma curva. E o legal dessa curva aqui do Android, olha, jogos para Android, certo? A curva de crescimento. E para iOS está aqui, curva de crescimento. Então, definitivamente, se a gente pegar, é claro que uma coisa é número de vendas, e outra coisa é quanto a empresa ganha para cada jogo de videogame, de PlayStation ou de Xbox, o ganho é maior. Mas em números absolutos, definitivamente não há não há plataforma onde você vende mais jogos que iOS e que Android. Então aqui é só um exemplo de ganhos aqui, isso em 2014. Então é um mercado enorme e a gente vê muitas empresas até hoje, porque às vezes há joguinhos de nicho. Pessoal, nós vamos discutir isso. E às vezes joguinhos bobos, digamos assim, eles têm um volume muito grande de downloads e aí tu consegue, inclusive, monetizar em cima de propaganda, o que é difícil atualmente. Nós vamos discutir isso na cadeira também. Aqui também tem uma 2013 houve 48 bilhões de instalações de app, quase 50 bilhões em 2013, é um número enorme. É um mercado e nós vamos discutir isso também ao longo da cadeira. Eu vou repetir essa história. Quando eu estava na universidade, 20 anos atrás, se eu tivesse uma ideia genial, como é que eu conseguiria distribuir? Talvez eu não conseguisse, porque eu teria que tentar achar uma distribuidora para gravar em CD, já era CD, gente, e para fazer distribuição. E provavelmente ela ficaria, se eu tivesse muita sorte, ficaria disponível para as grandes capitais do Brasil, certo? E uma lojinha ou outra no interior. Hoje, se eu tenho uma ideia genial, eu coloco ela na hora para vender. E eu não tenho intermediário. O intermediário é o meu App Store, que fica com um naco, fica com um pedacinho do meu lucro. Mas potencialmente eu posso ficar milionário. Esse é o copo meio cheio. Qual é o copo meio vazio? Potencialmente agora, qualquer um pode fazer um app genial. Então,
Isso você tem que ter em mente também quando vocês acham que acharam uma solução para alguma coisa bacana, tem que acreditar e tem que verificar o que já foi feito. Porque isso como é que eu posso falar? Democratizou a distribuição de software. Antigamente só os grandes players poderiam fazer distribuição de software. Agora qualquer um pode fazer distribuição de software. Qualquer um. Qualquer um pode fazer propaganda pelas mídias sociais. Claro que é um custo envolvido, mas antigamente como é que você pagava? Tinha que pagar para a Rede Globo, para o SBT, para a Record, para fazer propaganda. Então tudo isso foi democratizado. Quem que ganha? Quem ganha é o consumidor, porque agora tem muito mais opções, certo? Então isso é muito, muito interessante. E obviamente quando a concorrência aumenta, a tendência também é dos preços diminuírem. Apps para smartphones comparados com como era antigamente, preços de software são muito baratos, eles são muito baratos mesmo. Isso aqui é um número só para ilustrar, também um dado que não é novo, mas a quantidade de aplicativos, certo? Isso aqui vem aumentando, isso aqui é em K, né? Então, não é 1.500, é 1.500 mil, é 1.500.000. Então, é muita coisa, isso vem só aumentando, obviamente. E aqui são as categorias que mais aumentam. É interessante ver também. Isso aqui não envolve jogos, sem envolver jogos. Então, negócios, food and drink, lifestyle, social networking e catalogs. Então, provavelmente esse cara aqui já deve ter passado bastante. Então, isso aqui é só uma foto relativamente antiga, mas para vocês terem uma ideia das categorias também. Bem interessante. E aqui é no Google, e aqui nós temos os jogos, aqui estão os jogos incluídos. Então, os jogos são os primeiros, fotografia, música, business e diversão. Então, quais são os desafios, gente, em sistemas embarcados? Todos os problemas foram resolvidos? Não, não. Você não precisa trabalhar nisso? Não. Na verdade, muitos problemas de sistemas embarcados hoje são os problemas da stop ontem, tanto no mercado quanto na academia. Tem muita coisa em aberto. Olhem só, essa lâmina eu mostro em ORG-B também, mas, por exemplo, não há o equivalente da lei de Moore para baterias. A lei de Moore fala que a capacidade de integração das empresas, quando fazem o circuito integrado, dobra a cada 1 ano e meio, a cada 18 meses. Nós estamos parados aqui, ó, 2004, porque a gente não foi para o nanowire, a gente não foi para o TNT, certo? Então a gente está parado uma tecnologia que, potencialmente falando, é muito antiga. E a gente não vê a curto e talvez até médio prazo novas soluções de bateria. As empresas continuam tentando resolver o problema de bateria, aumentando espaço para bateria e usando subterfúgios, melhorando a organização, melhorando a capacidade de fabricação de circuitos para eles consumirem menos potência, fazendo telas que consomem menos potência e dissipam menos potência. Para quê? Para aumentar a vida útil. Mas a vida útil do celular ele aumenta não é porque a bateria melhorou, mas sim porque coube mais bateria e porque as outras coisas estão consumindo menos. Então, sistemas operacionais, desafios, a gente vai ver como o Android evoluiu, por exemplo, ao longo do tempo. Processamento paralelo, engenharia de software, novos desafios em termos de usabilidade para o usuário, arquitetura, organização de computadores, muito microeletrônica, teste de confiabilidade, se a gente considerar que um carro autoguiado ele é um sistema embarcado, como é que a gente deixa esse carro mais confiável, com mais tolerante a falhas, IA também, computação gráfica, conhecimento de imagens. Gente, então tudo isso é um campo muito aberto, lembrando, por exemplo, que IA, o que está acontecendo agora? Nós estamos começando a ter chips específicos para inteligência artificial, rede neural. Então, nós temos muitos desafios, tanto na pesquisa quanto na indústria. Para finalizar a aula, vamos falar um pouquinho de tendências que a gente vê em aplicações. Near Field Communication no pagamento, hoje não apenas com celulares, mas com as pulseirinhas. Na China é muito comum. Na verdade, a China tem o sistema de pagamento mais avançado do mundo online, por NFC. Então, isso está se tornando cada vez mais comum usar NFC para pagar. Hoje, os cartões de crédito mais novos usam NFC para pagar também, não há contato. Existe até um valor, dependendo do banco, nem a senha é pedida.
Então, tu já encosta o cartão e paga, se eu não me engano, é até 40 ou 50 reais, 50 reais talvez, tu encosta o cartão, nem encosta, chega perto do cartão e o pagamento é feito. Então, NFC, Near Field Communication, é uma coisa que vem ganhando força de maneira gradual, tanto a Samsung quanto a Apple, elas têm movimentos para cima disso aí, porque, claro, também existe o interesse envolvido na parte de crédito, então elas servem como intermediário de cartões de crédito, tem todo um business por trás também envolvido. Nós temos maneiras de IHC, interação humano-computador novas. Então isso aqui é um projeto da Google, que usa basicamente a mesma ideia do sonar para poder interagir com algumas coisas. Então aqui é um dedo, imaginem que ele tem uma rodinha do lado do celular e que ele detecta o movimento do dedo, certo? Então, claro, tem reconhecimento de imagem, isso é muito comum, em videogames também. Então, tem várias maneiras diferentes que estão sendo pesquisadas, principalmente para wearables, de como tornar essa interação mais agradável e mais natural para o ser humano. Falei de wearables, temos o Google Glass, que talvez tenha sido que nem o Newton da Apple, talvez eles tenham sido lançado antes do seu tempo. O que a gente vê hoje, então, de smartwatches, que eu não diria que foi um novo iPad, um novo iPhone para a Apple, fez sucesso, mas não foi aquele estouro que foi né, em todos com Apple, iPod, o iPad, não foi o mesmo estouro, mas outra coisa que está muito comum são as pulseiras para saúde. Então eu diria que de wearable hoje a coisa mais popular é o substituto ao relógio, de várias maneiras, mais inteligente ou uma coisa mais minimalista, que a bateria dura mais. Esses relógios geralmente a gente tem que carregar cada 1 ou 2 dias. E essas pulseirinhas, elas duram, sei lá, 10, 15 dias e elas estão cada vez agregando mais funcionalidades. Por exemplo, agora as pulseiras já recebem notificações, já consegue ler notificações. As pulseiras elas vão começar a conseguir controlar algumas coisas do celular, como música, você já consegue fazer as pulseiras mais simples, ou usar o Google Home pela pulseira. Quer dizer, nós temos aqui basicamente 2 caminhos diferentes, um celular basicamente aqui, com várias funcionalidades, com cada vez mais funcionalidades, e uma pulseira de saúde mais minimalista, mas que está aumentando o número de interações possíveis com o smartphone. Nós temos a realidade aumentada, que foi uma coisa que novamente vem devagar. A Microsoft tem uma plataforma, a gente vê várias outras iniciativas de realidade virtual. Não foi uma coisa que estourou, talvez como todos pensassem que iria estourar. A gente vê bibliotecas disponíveis para programação em celular, também para fazer realidade virtual. Certo? Aqui é o caminho que tu acha que ele está te mostrando quais são os pontos turísticos, mas realmente talvez a gente ainda não tenha uma killing application, uma coisa que, puxa, eu tenho que usar isso porque isso aqui é muito bom por algum motivo, certo? E lembrando também que esses óculos de realidade virtual, eles ainda eles não são muito práticos de usar, assim, eles são pesados, né? Não são pesados, são grandões, assim. Então não é uma coisa muito prática, não é que nem aqueles filmes de ficção científica que tu põe um óculos, que nem um óculos escuro, e tu tem uma realidade aumentada, ou tu tem uma realidade virtual. Uma outra coisa que a gente vê é a Apple e a Google tentando ir para outros dispositivos, como as nossas televisões, os nossos carros. Então isso é um movimento e esse movimento faz muito sentido por causa do que cada vez mais os nossos aparelhos, tanto centro de entretenimento no carro quanto as televisões, eles estão indo mais para a parte, o rádio está perdendo espaço e a televisão convencional está perdendo espaço. Então é comum que essas empresas de tecnologia migrem para outros ambientes, para deixar cada vez mais, elas querem estar em todos os locais, todos os lugares. Os famosos carros autoguiados, que já são uma realidade. Na verdade, o que acontece é que agora tem que ter demanda para isso aí, e isso passa muito também pela liberação do uso, porque isso passa por uma série de regulamentações. Então, nos Estados Unidos, alguns lugares já andam em direção a isso aí.
Também é importante dizer que tem vários níveis diferentes de carros autoguiados. Então tem carros que já são realidade hoje que tu compra, por exemplo, que tu não consegue mudar de pista ah, de maneira de maneira de surpresa, assim, tu não consegue colocar para a esquerda e mudar, ele não vai deixar. Os carros já estacionam sozinhos, mas novamente eu acredito que isso é uma realidade e no futuro, talvez 2 gerações, os carros autoguiados vão ser uma, não sei se vão ser a maioria, mas a gente não vai ser incomum nós enxergarmos nas ruas. Vai ser porém um desafio fazer os carros autoguiados funcionarem aqui no Brasil, porque além de não ter marcação na pista, tem os buracos, então vai ser uma coisa muito interessante. Sim, o algoritmo ele vai ter que ser aprimorado absurdamente para funcionar nas nossas estradas. Nós temos muitos, e isso também tem a ver com as pulseirinhas que eu havia falado antes, de dispositivos de saúde, como as balanças inteligentes. Isso é uma preocupação também, e alguns monitores mais específicos, como para de glicose. Então, isso é uma coisa que vem andando também, e é uma coisa que aos poucos ela vem sendo integrada, as pessoas se preocupam cada vez mais com a saúde. Eu fui num IDF, que é um congresso da Intel, faz talvez 2004, 2003, 2004, perdão, 2013 ou 2014. E eu lembro que eles tinham um protótipo, não foi lançado porque eu não ouvi falar mais, mas que eles detectavam, eles estudavam a detecção, ficava no teu bolso, por exemplo, no teu pulso, e eles conseguiam aprender a, a tua, como é que tu estava caminhando. E a partir da maneira que tu caminhava, eles podiam, por exemplo, verificar se mudou a característica, mudou o padrão de como tu caminha, daqui a pouco tu tá machucado, tu tá com dor nas costas, certo? Então tem coisas muito malucas por aí que as empresas fazem, às vezes a gente nem percebe, nem sabe, que às vezes nem saem do papel. São ótimas ideias, mas talvez no momento não tenha mercado ou tecnologia suficiente. Daqui a pouco tu faz um dispositivo desse e a bateria dele, por exemplo, só dura 2 horas. Então, tecnologicamente falando, é impossível de ser lançado no momento. Outro conceito muito interessante é de smart cities, quer dizer, cidades inteligentes que usam distribuição inteligente de água, que seria muito bom para Porto Alegre, controle inteligente de tráfego, por exemplo, sinaleiras, semáforos. Não diria que isso resolveria o problema do trânsito em Porto Alegre, mas melhoraria bastante. Por exemplo, nos horários de pico é evidente que as sinaleiras elas ficam abertas muito tempo para algumas avenidas secundárias e não deveriam. Não há sincronização das sinaleiras com as sinaleiras de pedestre. Quando houver mais veículos elétricos, ter lugares com carregamento, ter captação de energia solar, segurança, management de lixo, tudo isso, sensores acústicos, sensores de clima, fazer estacionamentos inteligentes, tudo isso numa cidade interconectada para melhorar a segurança, melhorar a qualidade da distribuição de iluminação, melhorar o trânsito, certo? Usar isso, por exemplo, para a nossa realidade, para fazer as rotas de ônibus, para ter uma previsão de quando o ônibus vai chegar ou não, de maneira mais exata. Tudo isso envolve o conceito de Smart City. Eu posso dizer para vocês que isso não é uma coisa que é implementada de um dia para o outro, mas que vem evoluindo bastante. Não numa coisa muito conectada, mas eu diria que tem cidades que investem um pouco mais em uma coisa e outra, outras cidades que investem mais em uma coisa e outra, porque um dos grandes empecilhos é que não existe ainda uma plataforma definida, certo? Não existe a gente conectar uma coisa a outra de maneira fácil. Da mesma maneira, Smart Home, management de energia inteligente, dispositivos inteligentes. Então, quando eu chego em casa, a luz liga. Quando eu tenho luz solar, detecta para eu economizar a luz de casa, eu abro as janelas, ou abro e fecho as janelas, ou compartimentos para melhorar a temperatura ambiente, sistemas de segurança, sistemas de que abrem porta de maneira automática pela biometria. Então, tudo isso é o conceito de smart home. E, novamente, temos vários sistemas de empresas diferentes. E, geralmente, o que acontece é que essas empresas só conversam entre si, apesar de usar protocolos, por exemplo, Zigbee, um protocolo comum que é usado, mas elas não têm
elas não conversam entre si. O que está acontecendo hoje é que aparelhos como Alexa e o Google Home eles estão servindo de hub. Então, como eles são compatíveis com várias empresas, tem uma API que a empresa pode utilizar para ser compatível com eles, eu posso ter um dispositivo que liga e desliga uma lâmpada automaticamente, e um dispositivo de câmera, que são de empresas diferentes, e um dispositivo que faz o controle de todos os controles remotos. De 3 empresas diferentes que não são compatíveis entre si, mas que eu posso usar o Google Home como um hub. Eu posso mandar nos 3 pelo Google Home ou pelo Alexa, no caso, que são os 2 mais utilizados atualmente, certo? Então é isso que vem acontecendo, mas novamente, entre as marcas não há uma integração. Nós temos ubiquidade com Deep Learning. O que é ser ubíquo? É circunstância, condição daquilo que existe ou se encontra em todas as partes, locais, pessoas, objetos. Quer dizer, são dispositivos muito pequenos que talvez a gente nem perceba que existe e que nos ajude em alguma coisa. Então, novamente, sendo uma análise sendo bem simplista, ela é um sensor que liga e desliga a luz, ou um sensor que percebe que nós estamos aqui e manda a luz ligar. Notem que esses sensores, às vezes, eles estão num local que eu não tenho como ligar na tomada. Imaginem que eu vou ligar cada sensor na tomada. Então, eu vou colocar uma pilha, uma mini bateria, e ele tem que durar muito tempo. Tem que durar 1 ano ou 2 anos. Então, geralmente, esses sensores, eles têm que ser ultra low power, eles usam um protocolo ultra low power para comunicação, e geralmente tem que ter um hub, e geralmente é um hub específico da empresa que faz o sistema. Esse hub vai receber o sinal desse sensor, e aí sim esse hub está ligado na tomada e vai fazer o uso da nuvem, internet, para comandar as coisas. Certo? Então isso é um conceito muito interessante também, e novamente, eu diria que apesar da enorme quantidade de produtos que a gente já acha, ainda está em fase de natural crescimento, tá? No início. Então, gente, assim, para finalizar, o que a gente vê em sistemas é que o software multicore, múltiplos processadores e componentes de hardware para fazer coisas diferentes está aumentando. Isso significa que antigamente, para fazer um processador, eu usava portas, fazia o processador, mas agora com a quantidade de coisas disponíveis que eu tenho, hardware virou commodity. Então, o que aconteceu hoje é que nós temos System on Chip. Eu tenho várias coisinhas diferentes que a Apple faz, ok? Cada vez maior, cada vez com mais coisas específicas, áudio, vídeo, imagem, segurança, como eu havia comentado antes, com processador de propósito geral. Então, a gente fala que essa é a nossa porta NAND hoje. O que é a porta NAND? A gente faz qualquer operação lógica. Então, a nossa porta NAND é o processador virou commodity, e o que a gente tem que fazer é saber juntar isso nos objetivos da cadeira, vocês saberem que existem componentes específicos para fazer coisas específicas, saber da dificuldade de programação, para quê? Para agregar valor ao produto, para fazer com que o sistema tenha algum valor para aquilo que vocês queiram vender. Então, o processador hoje é a NAND do século XXI. Então, o importante dessa cadeira também é você saber o que existe de plataformas, de coisas diferentes, disponíveis, que você pode unir, como e quais dificuldades que envolve essa programação. Então, quem está ganhando? Quem está ganhando é aquele que consegue juntar essas duas coisas através da arquitetura e software, sabe pegar a arquitetura disponível certa e sabe programá-la de maneira que ganhe mercado, que consiga enxergar o diferencial no mercado. Isso é muito importante, porque essa é uma outra lâmina que eu mostro, porque agora mudou muito, né? Antes um produto ficava de 3 a 5 anos e agora o produto tem uma flutuação de demanda grande, fica no mercado 1 ano, depois cai e outro produto entra. Esse é um exemplo, é o iPhone, é o Samsung e o Galaxy S da Samsung, que a cada ano tem uma versão nova. Então é natural eu ter que usar plataformas, reutilizar componentes de hardware, manter compatibilidade, e usando plataforma, meu desenvolvimento de software ele fica muito mais fácil, porque eu posso reutilizar as coisas e melhorar as coisas. Portanto, custos baixos são necessários para um time to market muito curto. Como eu falei, tudo isso muda os fundamentos. O que importa agora é fazer o match, é fazer o casamento entre componentes de hardware e a programação, para diminuir o tempo de projeto, para diminuir o custo. Então, essa foi a primeira aula introdutória de sistemas embarcados.
para motivá-los da importância de sistemas embarcados e para falar um pouquinho também do que a gente vai ver no resto da cadeira.